Eles não estão muito felizes, então tudo bem. Então, ó, ponto número 1. Eu vou falar, então, de números complexos. Na verdade, vou colocar a representação trigonométrica, né? São trigonométrica. Então, agora eu vou falar de representação trigonométrica. Então, a primeira coisa que eu vou mencionar para vocês é o plano de Argand-Gauss, tá? Então, quando fala de representação trigonométrica, eu vou representar o plano de Argand-Gauss. Esse cara maneiro aí é o Gauss. Por que vocês estão quietos hoje? Vocês estão aí mesmo? Tô achando que vocês não estão. Sim. A Lorena tá. Então, pelo menos a gente tem o Lucas, a Evelyn e a Lorena. A Maria Eduarda, né? E a Maísa, que já falou ali atrás. Quem mais está aqui? A Maria Beatriz, a Vitória e o Gabriel também tá. A Sara também, caramba. Temos quase 10 espectadores. Então, ó. Cadê a Ariadne? A Alice também tá. A Ariadne não tá aqui? Olha, a Ariadne não tá. Me senti rejeitada. Ah, é verdade, Rafaela. Você também. A Karen também tá. Vixe, a audiência tá lá em cima, então, hein? Caramba, hein? Então, ó. Então, ó, vamos lá. Qual que é o esquema da Jurema? Eu tenho um gráfico, né? Eu tenho um gráfico aqui. Esse gráfico aqui é como se fosse um plano cartesiano, tá? Mas aí eu vou chamar aqui de esse eixo, que era o eixo Y do plano cartesiano, eu vou chamar de eixo imaginário. E esse eixo, que é o eixo X, eu vou chamar de real, tá? Legal. Ó, presta muita atenção nisso daqui. Todo número complexo, vamos ver de ruim. Todo número complexo, ele tem essa forma. Z é igual a mais BI. Então, ó, vou falar pausadamente para você entender isso muito bem. Esse Z igual a mais BI é como se fosse um par ordenado, tá? Então, ó, o Z igual a mais BI, ele parece um par ordenado. Por quê? Esse A aqui, ele representa quem? Esse A representa a parte real. E o B representa quem? O B representa a parte imaginária. Tá certo? Então, esse número complexo, Z igual a mais BI, a gente consegue representar ele como se fosse um ponto no plano de Argand-Gauss. Tá? É um ponto no plano de Argand-Gauss. E esse ponto no plano de Argand-Gauss, ele vai ter uma coordenada que é a real, que eu vou chamar de A, e uma coordenada imaginária, que eu vou chamar de B. Tá claríssimo isso para todos? Sim ou não?
sim, 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 não, 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 sim, sim. Então, beleza. Então, tá claro. Agora, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou traçar uma reta aqui. Nesse ponto aqui. Essa reta aqui que eu tô traçando é a distância da origem até o ponto no plano de Argand-Gauss. Esse ponto aqui é o Z. Então, é a distância da origem até esse ponto Z aí, maravilhoso que está aqui. Isso daqui, essa reta, que é a distância da origem até esse ponto, isso daqui é o módulo de Z. Tá? Isso é o módulo de Z. Você já percebeu que isso daqui é um triângulo retângulo, não é? Olha lá, um triângulo retângulo. Que um cateto vale A, outro cateto vale B e a hipotenusa vale módulo de Z. Bem, se isso é um triângulo retângulo, a gente já encontrou uma primeira informação muito importante. Qual que é essa primeira informação? Que o módulo de Z é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa é a primeira informação incrível que a gente tem. Que o módulo de Z vale isso. Então, o que é isso aqui? É o módulo de Z. Devia ter escrito antes, né? Mas eu escrevo depois. Aqui. Isso, é o Rho. Isso é o módulo, tá certo? Então, a gente já sabe o módulo desse nosso amiguinho Z aí. Z. Então, esse foi um primeiro ponto importante. Bem, um segundo ponto importante é o ângulo. Então, por exemplo, vou fazer de verde. Eu tenho um ângulo aqui. Vou escurecer esse verde aqui. Vai ficar melhor. Então, ó, eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo eu vou chamar de θ. Tá? Então, tem um ângulo θ aqui. Com isso, eu tenho um segundo ponto importante. Qual que é esse meu segundo ponto? Eu consigo definir um ângulo por um número complexo, de acordo com os valores da parte imaginária e da parte real. Por exemplo, ó, esse θ, eu posso usar a trigonometria no triângulo retângulo, que é o quê? Seno de θ. Lembra, ó, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nesse caso, o cateto oposto vale B, hipotenusa vale módulo de Z. Então, vai ficar B sobre módulo de Z. Esse é o seno. Outro esquema, o nosso amigo cosseno. Como que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. O meu cateto adjacente é A e minha hipotenusa é módulo de Z. E por fim, e não menos importante, a tangente. Como que funciona a tangente? A tangente de θ vai ser o quê? Coca, cateto oposto sobre adjacente. Então é B sobre A. Parte imaginária sobre parte real. Então, ó, aqui mais uma vez a gente tem informação do ângulo, basicamente, né? A gente tem informação do ângulo e a gente tem informações importantes aqui envolvendo esse esquema, tá? Tá claro até aqui? Então, ó, vocês conseguem calcular um módulo e isso daqui é para calcular o ângulo. O ângulo a gente chama o ângulo de argumento, tá? Então, isso daqui é o argumento.
Ficou ruim, né? Tá? Então, é o argumento. Fiquem de olho aí. Bom, então, a gente já sabe calcular o argumento, que é o ângulo do número complexo, e o módulo dele. Alguma dúvida até esse exato momento? Tudo faz sentido? My life into your friends, I remember I love you more. Então, ó, fechou. Então, vamos para uma segunda parte. De novo, nessa segunda parte, eu vou precisar da reta. Foi burro, né? Copia a reta aqui, pô. Tá pronto. Olha, esse negócio digital aqui é fantástico, hein? Eu acho que nunca mais vou dar aula na lousa, hein? Opa! De vez em quando é errado, né? Por que você criou uma outra camada? Só porque eu elogiei. Não aceito elogios. Ou... desisti. Vou fazer mesmo. Desenho. Ficou mais fácil. Então, ó. De novo, eu vou colocar o plano de Argand-Gauss aqui. Tá aqui todo bonitinho. Vou fazer um ponto aqui mais firme. Então, essa é a parte real, essa é a parte imaginária. Olha que loucura. Eu tenho um plano, tenho um ponto que eu vou chamar de Z, que está aqui no espaço. Z. A gente já sabe que a distância do centro até esse Z aqui, a gente chamou de módulo. É um módulo. A gente chamou não, é um módulo. Só que eu vou dar uma letra diferente para esse módulo. Eu vou chamar esse módulo aqui de ρ, tá? Ρ. Bom? Então, eu consigo definir esse ponto no meu plano de Argand-Gauss com um ρ e com um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. O θ é muito ruim, essa cor é muito ruim para enxergar. Ela causa um pouco de brilho, né? Então, ó, vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou calcular esse... Vou calcular esse ponto aqui numa outra forma. Eu vou expressar isso daqui numa forma trigonométrica. Então, ó, você tem duas formas quando você pensa em números complexos. A primeira representação de número complexo, né, a primeira representação, é a forma algébrica. A forma algébrica. Como que é a forma algébrica? A forma algébrica é Z igual a A mais BI. Essa é a forma algébrica que a gente está acostumado. É sempre bom a forma algébrica? Bem, na maioria das vezes é. Só que tem um detalhe da forma algébrica.
você não consegue calcular raiz e algumas potências com a forma algébrica. Então, a forma trigonométrica é melhor. Presta muita atenção no que eu estou falando. Principalmente quem for fazer exatas na segunda fase. Toda vez que você precisa calcular a raiz de um número complexo, você tem que passar esse número complexo para a forma trigonométrica. Toda vez que você vai calcular a raiz de um número complexo, você precisa passar esse número complexo para a forma trigonométrica, tá? Então, assim, é sempre assim. Raiz de um número complexo na forma trigonométrica. Tá? Então, isso é muito importante. Principalmente FUVEST. FUVEST é quase todo ano tem um exercício desse. Então, ó, a segunda maneira é a nossa forma trigonométrica. Ai, que triste. Por que triste, Nicole? Não tem dó? Tem sim. Ela tem compaixão. Mas na segunda fase, né? Ah, ele pode fazer um exercício de primeira fase também. Não tem, isso não tem problema. Mas geralmente é mais na segunda fase. Meu Deus. Carinha, carinha de triplo triste ali. Ô, Kathleen, a aula de história foi para as 11, tá? Mas se você quiser ficar assistindo aí a aula de matemática, fique à vontade, tá? Mas a aula de história trocou para as 11. Beleza? Então, olha só. Vamos colocar isso aqui na forma trigonométrica. Como que a gente coloca na forma trigonométrica? Muito fácil. É só você tirar a musicalidade de dentro de você. O que vocês acham de todo mundo ligar os microfones para a gente cantar junto? Uma boa ideia? Você não lembra dessa até hoje? Então, ó, eu vou cantar primeiro para vocês praticarem, aí depois a gente canta junto, ó. Então, ó, eu quero calcular o número complexo na forma trigonométrica. Como que fica o número complexo na forma trigonométrica? É Rho cosseno teta mais I seno teta, números complexos na trigonométrica. Então, ó, mais uma vez, hein? Mais uma vez. Tá todo mundo pronto já? Então, ó, não sei o que foi isso que eu fiz. Então, ó, Rho cosseno teta mais I seno teta, números complexos na trigonométrica. Então, ó, o último ficou bom. Então, ó, você lembrou da música, Evelyn? Você lembrava? Mais uma, hein? Ó. Rho cosseno teta mais I seno teta, números complexos na trigonométrica. Beleza? Então, ó, é isso aí. Pareceu números complexos, você tem que começar a cantar na prova. Rho cosseno teta mais I seno teta, números complexos na trigonométrica. Beleza? Então, ó, fantástico, é isso que você vai precisar. Ó, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo,
Por exemplo, eu tenho um número aqui, Z, que ele é 1 mais 2i. Eu quero esse número na forma trigonométrica, tá? Então, 1 mais 2i, eu quero colocar ele na representação trigonométrica. Aí você fala assim, opa, representação trigonométrica, então eu tenho que calcular, tenho que cantar a musiquinha. Rho, cosseno, teta, mais i, seno, teta, números complexos na trigonométrica. Beleza. Cantou a musiquinha, tá feliz, você fala assim, nossa, tô on fire. Você tem que dividir, para você colocar um número na forma trigonométrica, você tem que fazer ele em alguns passos. Quais são os passos? O passo número 1 é o módulo. Então, a primeira coisa que você precisa calcular é o módulo. Então, você vai lá, felizão, e calcula o nosso amigo módulo. Como que é o módulo? Só lembrar lá da formulinha. Eu nem lembro da fórmula, né? O módulo é um Pitágoras. Então, ó, o ρ, que é o módulo, é raiz de a quadrado mais b quadrado. No nosso caso específico, o a é a parte real, vale 1, e o b é a parte imaginária, que vale 2. Tá? Então é só o número que multiplica. Então A vale 1 e o B vale 2. Já deu errado, peraí. Deixa eu pensar em outro exemplo, senão esse aqui não vai dar. Não vai dar, 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 não vai dar. Outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo, exemplo, outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo, exemplo. Deixa eu pegar um aqui, né? Eu preciso de um exemplo, exemplozinho, exemplo de construção. Eu preciso que o módulo dê. Tá. Preciso conhecer. Esse ficou ruim. Ah, vai ser esse aqui. Ele é feio, mas ele vai funcionar. Raiz de 3 mais raiz de 2i. Tá? Ele é feio. Não, não funcionou não, burro. Então, 1 mais raiz de 3. Esse funcionou. Então, ó, vamos lá. Primeiro passo é o módulo. Então, você está todo feliz lá, você vai falar assim, opa, vou calcular o ρ. Então, ρ é o quê? É a parte real ao quadrado, que é o Azinho, mais a parte imaginária ao quadrado, que é o B. Então, nesse caso específico, o ρ vai ser 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Aquilo ali é um raiz de 3. Então, a gente chegou à conclusão que o nosso ρ vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é o vulgo 2. Então, todo mundo feliz, calculou o módulo, tá radiante. Qual que é o próximo passo? Então, o primeiro passo é calcular o módulo. O passo 2 é a gente calcular o argumento. Então, vamos para o passo 2. Deixa eu copiar aqui, levar isso aqui para outro lugar, porque não vai caber aqui. Ctrl C. Então, vou mudar aqui. Ctrl C. Então, o segundo passo é o argumento. Então, passo 2 é o argumento. Como que eu faço para calcular esse argumento maravilhoso? Bem, para calcular o argumento, você pode usar ou seno, ou cosseno, ou tangente. Tanto faz. Você só precisa escolher um deles.
Eu vou escolher o seno, tá? Por que eu vou escolher o seno? Sei lá, porque eu achei ele mais bonito. Seno. Então, ó, seno. Seno de teta. Lembrando, como que é o seno? O seno é o que está em pé. Então, ó, o seno é o imaginário sobre o módulo. A parte imaginária vale 1. E o módulo vale 2. Aí você tem que pensar, qual é o ângulo que o seno vale meio? Vocês lembram disso? 30. Ah, o 30 é o único? Seno vale meio só no 30. 120. Quem que é o próximo, amiguinho? 210. Você soma em 180. E o último é o 330. Tá? Então, esses são os 3 ângulos notáveis. Acabou? Não. Aí você vai para mais um passo. Fala, meu Deus, mais um passo, mais um passo. Que é o gráfico. Você precisa dar uma olhada no gráfico. Por que é importante olhar o gráfico? Você precisa saber aonde esse número complexo se encontra. Tá bom? Então, ó, no nosso caso específico aqui, esse número complexo maravilhoso, ele é positivo. Os dois termos dele são positivos. Então, ó, aqui é positivo, a parte real é positivo e a parte imaginária é positivo. Se esses dois termos são positivos, então necessariamente eles se encontram no primeiro quadrante. Então, se ele está no primeiro quadrante, o meu ângulo é o de 30. Se ele tivesse no segundo quadrante, o ângulo seria o 120. No terceiro, 210. No quarto, 330. Como que você sabe em que ângulo ele vai se encontrar? De acordo com os sinais que estão aqui. Por exemplo, se fosse menos 1 mais raiz de 3, ele estaria no segundo quadrante. Se fosse menos 1 e menos raiz de 3, ele estaria no terceiro quadrante. Na hora que você vai calcular o argumento, você não leva em consideração o sinal. Você só vai levar em consideração o sinal na hora que você estiver colocando dentro do quadrante. Tá? Então, assim, antes disso, você não leva em consideração o sinal. Só na hora que você estiver colocando no quadrante. Colocou no quadrante, então, ó, você fala I'm a king of the world. Então, você já sabe o argumento, é 30. Você já sabe o módulo, é 2. Então, você sabe que o número complexo, na forma trigonométrica, é ρ cosseno θ mais I seno θ. Números complexos na trigonométrica. Beleza? Então, ó, você vem aqui e substitui. O ρ vale 2, ρ equal 2. Cosseno equal 30. E seno também. Aí você fala assim, nossa, então agora eu vou lá e vou calcular o seno e cosseno? Ô, Cristo, não. Por quê? Se você calcular o seno e cosseno, você volta para cá. Então, o número, forma trigonométrica, para deixar nessa forma aqui, né? Você precisa fazer conta, não. Tá? Então, vai lá e marca com muita ternura para aquecer o seu coração. Ou para esfriar, né? Porque tá quente hoje. Beleza? E aí? O que vocês acham? Incrível. São os deuses da trigonometria e dos números complexos na trigonometria. Todo mundo fera? Então, ó, achei complexo. Complexo é só o nome. Ó, mas é só você calcular. Se você fizer o passo a passo, realmente ele não é a coisa mais simples do mundo, né? Mas assim, se você aprender o passo a passo, não vai ter erro. Você só precisa fazer esses 3 passos aqui.
1, 2, 3. Pronto, calculou o número complexo na forma trigonométrica. Fechou? Posso trocar de folha? Ir para uma nova folha? New folha? Então, a new folha. Bem, eu te ensinei como que é colocar um número complexo na forma trigonométrica. Você está feliz? Está radiante aí? Tá animadão? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o contexto que a gente usa isso. O contexto que a gente usa o número complexo na forma trigonométrica é o contexto de potenciação e radiciação, tá certo? Números complexos na forma trigonométrica se resume a potenciação e a radiciação, tá? Então, ó, potenciação. Opa, opa, garotinho. Então, potenciação. Então, como que funciona a potenciação? Bem, quando a gente fala de potenciação, a gente vai falar isso aqui, ó. Z elevado a n. Quando você tem um número complexo na forma trigonométrica, z elevado a n vai ser ρ elevado a n e você vai multiplicar só o argumento por n. Então vai ficar cosseno de θ vezes n mais seno de θ vezes n. Então isso aqui facilita a sua vida. Quando você vai fazer uma potência, por exemplo, uma potência de 10, né, um número complexo elevado a 10. Nossa, eu ia ter que usar binômio de Newton e tal para poder conseguir fazer essa potência elevada a 10. Agora, quando você sabe o número complexo desse jeito aqui, ó, não é necessário, tá? Então, essa é a parte de potenciação. A outra é a radiciação, que é a mais importante de todas, tá? Quando cai, cai a radiciação. Então, ó, como que fica a radiciação? Radiciação. Então, ó, vai ficar assim, ó. Toda vez que você vai fazer vai tirar a raiz enésima de um número complexo, você simplesmente tira a raiz do módulo, E agora vem uma parte um pouquinho mais complicadinha, tá? Então, ó, muita atenção nesse momento aqui. O que a gente faz? Você vai dividir o argumento por n. Isso é fato, tá? Então, você tem um argumento aqui, lindo, leve, solto. Você vai dividir esse argumento por n. Nos dois termos. Isso não vai mudar. Tudo que você faz em um, você faz em outro. Mas você já percebeu que eu deixei um espaço aqui. Por quê? Da onde vem esse espaço aqui? Esse espaço vem do número de voltas. Ó, por que o número de voltas? Vamos pensar num número aqui. Por exemplo, eu tenho um ângulo. Eu vou tirar a raiz de um número complexo. Por exemplo, z igual a 4 cosseno de 120 mais i seno de 120. Eu vou tirar a raiz cúbica desse número complexo. Tá? Raiz cúbica. Significa o quê? Dividir o 120 por 3. Você fala assim, mas divide uma vez só. 120 por 3 vai dar 40, beleza, achei a resposta. Mas cuidado com um detalhe. Eu estou tirando a raiz cúbica de um número complexo. Se eu estou tirando a raiz cúbica de um número complexo,
eu espero ter 3 soluções. Tá? Eu espero ter 3 soluções. Por exemplo, 360 dividido por 3 dá 120. 480 dividido por 3 vai dar 1, sobra 1, 18. Deu 160. 160 está na primeira volta. Apesar desse número ser um número maior que 360, na hora que eu dividir por 3, ele ainda continua na primeira volta. Tá? Então, como ele passou da primeira volta, e quando eu divido por 3, ele cai na primeira volta, a gente não pode esquecer de colocar o capi aqui. Tá? Como a Evelyn já adiantou ali, tem um 2 capi aqui. Tá? Esse 2 capi aqui é importante. Então, apaga tudo aqui. Isso só foi para te dar um exemplo. Para você pensar no funcionamento das coisas aí. Você fala assim, mas e esse K aí? Ele vai até onde? Então eu tenho boas notícias para vocês. O K, ele é limitado pelo N. Então o K, ele começa sempre em 0. 0, 1, 2, 3, até chegar ao K menos 1. Então o K é limitado pelo N. Então ele vai ter sempre... que K menos 1, burro. N menos 1. K menos 1, a gente não sabe o K. N menos 1. Tá? Ele é limitado pelo N. Tá bom? Então, a gente tem esse limite aí para o K. Então, se o meu N é 3, o K é 0, 1 e 3. Tá bom? Então, ó, quem é serelepe aí de fazer exatas na segunda fase? Quem é serelepe de fazer exatas na segunda fase aí tem que ficar de olho nisso aí, tá? Muito de olho. Né, amiga? O que você acha? Ela concordou. Tem que estudar. Beleza? Então, ó. É isso. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu tenho 8 minutos ainda, dá para me dar um exemplo. Exemplo de radiciação. Ó. Exemplo. Tem um número complexo aqui. Esse número complexo aqui é... não sou bom de exemplo. Vamos usar o mesmo. Tá? Z igual a 1 mais raiz de 3i. E aí a minha pergunta é, quanto que é Z ao cubo? Primeira coisa, você vai precisar calcular o Z na forma trigonométrica, tá? Você precisa calcular o Z na forma trigonométrica. E esse Z em específico aqui, a gente já calculou, é esse aqui, tá? Então, ó, só para vocês lembrarem, ó, o Z mais 1, Z igual a 1 mais raiz de 3, mesmo passo, calculo o módulo, calculo o argumento, vê onde ele se encontra no quadrante, tá? Primeiro quadrante, então escolhe esse. Vai lá e coloca ele na forma trigonométrica. Tá claro colocar na forma trigonométrica? Beleza. Então, ó, tá claro a forma trigonométrica, então a gente volta. Então a gente sabe que esse z aqui na forma trigonométrica, ele é 2, que multiplica cosseno de 30 mais i seno de 30. Legal. Então, ele tá na forma trigonométrica, todo mundo feliz e tal. Só que eu vou tirar a raiz cúbica desse número. A raiz cúbica desse número é raiz cúbica de 2, que isso não tem como mexer. E aqui dentro vai ficar cosseno de 30 mais 2 vezes K
2 vezes K não. K vezes 360. Tudo isso dividido por 3. E o seno vai ser a mesma coisa. E seno de 30 mais K vezes 360. Tudo isso dividido por 3. Eu volto. Se quiser, eu volto agora. De nada. Então, ó, beleza. Então a gente sabe isso daí. Agora o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ver o K. O nosso K, no caso, ele vai até 2. Porque é sempre N-1. Então, K0, K1, K2. Então, eu vou ter que calcular para cada um dos Ks. Então, eu vou calcular para K igual a 1. Como que fica para K igual a 1? Que burro, né? K igual a 0 primeiro. Nada. K igual a 0 primeiro. Então, ó, o que a gente faz? Se o K é igual a 0, vai ficar Z igual a raiz cúbica de 2 que multiplica. K igual a 0, vai ficar cosseno de 10. Mais I seno de 10. Todo mundo entendeu por que ficou seno de 10 e cosseno de 10? Sim ou não? Sim. Né? Porque, ó, o que eu fiz? Eu peguei o K, substituí por 0. 0 vezes 360, isso aqui é um 6, né? 0 vezes 360, 0. 30 dividido por 3, 10. Então, esse é o K igual a 0. O próximo é o K igual a 1. Então, K igual a 1 vai ser raiz cúbica de 2. Aí aqui vai ficar 360. Vai ficar 1 vezes 360, 360. Mais 30, 390. Dividido por 3, 130. Então aqui vai ficar cosseno de 130 mais I seno de 130. E por fim, K igual a 2. Você calcula o K igual a 2, substitui o K por 2, então vai ficar 2 vezes 360, vai dar 720 com 30, 750. Então, Z vai ficar raiz cúbica de 2, 750 dividido por 3 vai dar quanto? 2 deu 20, 15, deu 250? Acho que deu 50, 250. 250. Eu não escolhi números bons, mas dava, se fosse números bons, né, tivesse dado 30, 150 e alguma coisa do tipo assim, a gente poderia calcular e chegar numa resposta bonitinha. Como aqui não dá para calcular, a gente para aqui. Mas está entendido como que a gente faz para calcular números complexos? Como que eu faço para calcular uma raiz de um número complexo? Sim ou não? Sim. Amanhã plantão? Plantão? Sim ou não? Que era para ser um N, né? A Evelyn acha que sim.
que vocês querem? O que vocês vão tirar de dúvida no plantão amanhã? Segunda lista de elétrica. Ok. Tá bom? Então, ó, vejo vocês amanhã, 9:30 a.m. Beleza? Então, ó, fechou. Adeus.